A o acento agudo NCAFORMADSONFIRMARODIAGN o acento agudo CTICODEGLAUCOMAE acento agudo IRNOOFTALMOLOGISTAPAR a realizar testes que podem identificar se a pressão dentro do olho está alta, que é o que caracteriza a doença. Normalmente, o exame de glaucoma é feito quando tem sinais de suspeita de glaucoma, como alterações no exame oftalmológico da rotina, por exemplo, mas também pode ser usado em pessoas que têm maior risco de desenvolver glaucoma, principalmente quando está o histórico da doença na família. Veja quais os possíveis sintomas de glaucoma e quem tem maior risco. TESTONLINEDOGLAUCOMA STTSTZRB para ORINTARSOBREQUAL o seu risco de desenvolver glaucoma, baseado no histórico de família e outros fatores de risco. 2.12.345 Escolha apenas a afirmação que mais se adequa a você. Começar o testemunho histórico familiar. Não tenho nenhum familiar com glaucoma. Meu filho tem glaucoma. Pelo menos um dos meus avós, pai ou mãe tem glaucoma. A minha raça é branca, descendente de europeus. Indígena. Oriental. Miscigenada, tipicamente brasileiro. Negra. A minha idade é MNOR que é 40 anos. NTR é 40 é 49 anos. NTR é 50 é 59 anos. 60 anos ou mais. A minha pressão ocular em mês anteriores foi de 2 pontos. MNOSD é 21 milímetros de mercúrio. NTR é 21 é 25 mmHg. MAISD é 25 mmHg. Não sei o valor, nunca fiz o exame da pressão ocular. O que posso dizer sobre a minha saúde? 2 pontos. Sou saudável e não tenho nenhuma doença. Tenho alguma doença, mas não tomo corticoides. Tenho diabetes ou miopia. Uso regularmente corticoides. Tenho alguma doença ocular. No entanto, este não substitui o diagnóstico do médico, sendo sempre recomendado que consultar um oftalmologista se existir suspeita de estar com glaucoma. TRNCIPAISSXAMESDOGLAUCOMA para fazer um diagnóstico correto do glaucoma é importante consultar um oftalmologista para fazer testes diferentes que incluem 2 pontos. 1. TONOMETRA, pressão do olho fechado exame para avaliar a pressão do olho, também conhecido como tonometria, avaliar a pressão dentro do olho em casos de glaucoma, NORMALMNTE acento agudo SPRIOR a 22 milímetros de mercúrio. Como é feito 2 pontos, o oftalmologista aplica um colírio para anestesiar o olho e depois utiliza um aparelho, chamado detonômetro, para aplicar uma ligeira pressão sobre o olho para avaliar a pressão dentro do olho.
2.oftalmoscopia, nervo óptico parêntese fechado exame para avaliar o nervo óptico, cientificamente é chamado de oftalmoscopia, é um teste que examina a forma e cor do nervo óptico para identificar se existem lesões que possam ter sido causadas por glaucoma. Como é feito? O médico aplica um colírio para dilatar a pupila do olho e depois utiliza uma pequena lanterna para iluminar o olho e observar o nervo óptico, avaliando se existem alterações no nervo. PRIMETRIA Campo visual parêntese fechado exame para avaliar o campo visual, também chamado de perimetria, ajuda o oftalmologista a identificar se existem perdas do campo de visão provocadas pelo glaucoma, especialmente na visão lateral. Como é feito? No caso do campo de confrontação, o oftalmologista pede para o paciente olhar em frente e movimentar os olhos e depois passa uma lanterna de um lado para outro em frente dos olhos, sendo que o paciente deve avisar sempre que deixa de ver a luz. O mais utilizado, entretanto, é a perimetria automatizada. Veja mais detalhes sobre o exame de campimetria. GONIOSCOPIA, tipo de glaucoma parêntese fechado exame utilizado para avaliar o tipo de glaucoma é a gonioscopia, que determina o ângulo entre a íris e a córnea, sendo que quando está aberto pode ser sinal de glaucoma crônico de ângulo aberto e quando está estreito pode ser sinal de glaucoma de ângulo fechado, seja ele crônico ou agudo. Como é feito? O médico aplica um colírio anestésico no olho e depois coloca uma lente sobre o olho que contém um pequeno espelho que permite observar o ângulo que se forma entre a íris e a córnea. PAQIMETRIA, espessura da córnea parêntese fechado exame para avaliar a espessura da córnea, também conhecido como paquimetria, ajuda o médico a perceber se a leitura da pressão intraocular, fornecida pela tonometria, está correta ou se é afetada por uma córnea muito espessa, por exemplo. Como é feito? O oftalmologista coloca um pequeno aparelho em frente à cadeira que mede a espessura da córnea. OTROSXAMSNSESS acento agudo RIOS. Além dos exames indicados anteriormente, o oftalmologista pode ainda pedir outros que são SDRM-AGEM para avaliar melhor avaliação as estruturas oculares. Alguns desses exames incluem retinografia colorida, retinografia anéritra, TOMOGRAFIADSOERE acento circunflexo NCIAO acento agudo PTICA OCT, GSCERT, por exemplo. Celso o exame de glaucoma indicou que tem glaucoma, VJCOMOTRATARO glaucoma.